Bem-vindos a esta celebração. Tenhamos presentes as seguintes intenções: aniversário natalício João Batista Andrade Fonseca e cunhado António Carvalho. Aniversário Maria Gomes Silva Nunes, marido e filho. António Ribeiro Matos. Maria da Silva Miranda. Avelino Sousa Figueiredo. Mário Alves Senra, esposa e genros. Adelino Barros Correia e Maria de Lourdes. Irene Jardim Correia. José Joaquim Nogueira e Maria Pereira Barreto. Joaquim Alves Miranda e Maria Ferreira Barbosa. Este é um domingo para sonhar e invocar a sabedoria, para pedir a Deus um coração inteligente, capaz de escutar, discernir e decidir com justiça. A sabedoria é a arte de se orientar bem na vida, a arte de quem governa a própria vida segundo o desígnio de Deus. Esta sabedoria encarnou em Jesus Cristo e revela-se nas suas parábolas. Elas desafiam-nos à sabedoria de deixar tudo com alegria, por aquilo que vale mesmo a pena, o tesouro escondido e a pérola preciosa do reino dos céus. Com esta consciência e disponibilidade, de pé, cantamos. Maravilhas, revelou a sua justiça às nações. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A graça que é Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. O Senhor revela a sua justiça às nações, assim cantávamos no cântico inicial, e é sobre a justiça, é sobre a paz, é sobre o amor, é sobre o tesouro da nossa vida que a Palavra de Deus hoje nos vai propor algumas recomendações muito práticas. Porque sabemos que na vida tudo exige preparação para a sua execução. Vamos também preparar o nosso coração para que depois a Palavra de Deus possa frutificar em cada um de nós. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei por muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Kyrie eleison.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, protetor dos que em vós esperam, multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens temporais, que possamos aderir de já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Sentados, escutemos a palavra de Deus. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o Senhor apareceu em sonhos a Salomão durante a noite e disse-lhe: Pede o que quiseres. Salomão respondeu: Senhor, meu Deus, vós fizestes reinar o vosso servo em lugar do meu pai David, e eu sou muito novo e não sei como proceder. Este vosso servo está no meio do povo escolhido, um povo imenso, inumerável, que não se pode contar nem calcular. Dai, portanto, ao vosso servo um coração inteligente, para governar o vosso povo, para distinguir o bem do mal, pois quem poderia governar este vosso povo tão numeroso? Agradou ao Senhor esta súplica de Salomão e disse-lhe: Porque foi este o teu pedido, e já que não pediste longa vida, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas a sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu desejo. Dou-te um coração sábio e esclarecido, como nunca houve antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Senhor, eu disse: a minha herança é cumprir as vossas palavras. Para mim vale mais a lei da vossa boca do que milhões em ouro e prata. Consolo-me a vossa bondade,
segundo a promessa feita ao vosso servo. Deixam sobre mim as vossas misericórdias e viverei, porque a vossa lei faz as minhas delícias. Por isso eu amo os vossos mandamentos, mais que o ouro mais fino. Por isso eu sigo todos os vossos preceitos e detesto todo o caminho da mentira. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, não sabemos que Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu desígnio? Porque os que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E àqueles que predestinou, também os chamou. Àqueles que chamou, também os justificou. E àqueles que justificou, também os glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé com alegria cantamos Aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem que o encontrou tornou a escondê-lo e ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía e comprou aquele campo.
O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, foi vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, apanha toda a espécie de peixes. Logo que se enche, puxam-na para a praia e, sentando-se, escolhem os bons para os cestos e o que não presta, deitam-no fora. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão a separar os maus do meio dos justos e a lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Entendestes tudo isto? E eles responderam-lhe: entendemos. Disse-lhes então Jesus: por isso todo o escriba bem instruído sobre o reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Palavra da salvação. O homem e a mulher é um ser, é um animal em busca constante, em busca do êxito, em busca da saúde, em busca da felicidade, em busca da paz, em busca da realização pessoal, em busca da realização familiar. Todos nós sabemos que esta é a nossa realidade. Mas as três leituras que nós agora acabamos de escutar, e tão belas elas são, que daria pano para mangas para estarmos aqui tempo infinito a meditarmos sobre a nossa vida e a relação que temos uns com os outros e a relação que temos com o próprio Deus. Eu creio que as leituras fazem-nos pensar muito quais são as prioridades da nossa vida. O que é que está em primeiro lugar na nossa vida? E aquela primeira leitura que escutámos há um bocado é fantástica. Ela apresenta-nos um jovem que tem o nome de Salomão, em que Deus lhe fala através dos sonhos. E enquanto Salomão dormia, Deus fala um sonho. E qual é o sonho que Salomão tem? Deus diz-lhe: pede tudo aquilo que tu quiseres. Imaginei que era nesta noite ou na próxima noite nós termos este sonho de Deus, em que Deus nos dizia: pede tudo aquilo que tu quiseres. O que é que tu lhe pedirias? Alguns pediriam saúde, outros pediriam uma longa vida, outros, porventura, pediriam a sorte no Euromilhões. Reparai, este jovem não pediu nem uma vida longa, nem Euromilhões, nem o êxito económico. Mas este jovem, já que lhe foi dada esta oportunidade de pedir a Deus aquilo que necessitava, ele foi capaz de pedir a Deus a sabedoria do coração. Eu creio que temos aqui o ponto primeiro da palavra de Deus deste 17º domingo. De sermos capazes de realmente de pedirmos a Deus a sabedoria do coração. Hoje há muitas sabedorias, há muitas descobertas científicas, tecnológicas, de todos os ramos e de todas as ciências. E isto é importante também para o desenvolvimento integral do próprio ser humano. Mas nós vemos que muitas vezes a sabedoria do ser humano fica apenas numa sabedoria que visa apenas a razão e que esquece o coração. E quando nós estamos desfasados entre a razão e o coração, nós não andamos felizes, nós não nos sentimos em paz, a nossa vida parece que não corre como nós gostaríamos. Pois era bom também que hoje esta pergunta que Deus nos faz, nós a levássemos a sério. Pede tudo aquilo que quiseres. E certamente que há muitas coisas na vida que nós precisamos e que sabemos que sozinhos não somos capazes de as levar adiante. Sabemos que o ser humano, aquele que caminha connosco, é capaz de nos ajudar em algumas coisas, mas há muita coisa que ultrapassa os nossos limites.
E quando ultrapassa os nossos limites, as nossas capacidades, então nós sentimos e temos esta tendência inata a olharmos para o alto. E quando olhamos para o alto, de quem é que nós nos lembramos? Lembramos-nos de Deus. E era por isso que a segunda leitura dizia uma coisa também muito importante. Deus concorre em tudo, não é em alguma parte, não é em part-time, mas em full-time, para o bem daqueles que o amam. E esta era também a segunda questão que eu gostaria de colocar a todos vós. Ninguém ama aquilo que não conhece. Como é que eu posso dizer que amo a Deus, que Deus é amor, se eu não conheço Deus? Então agora vamos ao Evangelho. E o Evangelho estamos no final do capítulo 13 do evangelista Mateus, que nos tem vindo a acompanhar nos 3 últimos domingos. Recordais que há 15 dias atrás Jesus contava-nos a parábola do semeador. O semeador é Cristo, a semente é a palavra de Deus. Vimos que esta semente não cai sempre no mesmo sítio, no mesmo contexto. Havia os 4 tipos de terreno: o terreno bom, aquela que cai à beira do caminho, aquela que cai entre espinhos, aquela que cai no meio de pedras. Vimos também que a realidade da nossa vida é um pouco destes 4 terrenos. Às vezes até no mesmo dia somos capazes de atravessar estes 4 tipos de terreno. Vimos que Jesus nos alertava para o facto de que hoje andamos muito distraídos e que o tempo perdido nunca volta atrás. Fomos refletindo sobre esta realidade. E vimos também que hoje, no meio do mundo em que parece que só nos apresenta más notícias, há razões ainda para boas notícias, porque a tendência natural do ser humano é deixar cair a toalha ao chão e dizer que não vale a pena. Os outros não fazem, eu também não tenho o que fazer. Os outros não vão pelo caminho da verdade, para que é que eu vou me estar a desgastar? Hoje esta é a nossa tendência. E o que é que Jesus nos quer dizer? Olha, o melhor é percorrer o caminho, a boa terra, porque pode não produzir como nós gostaríamos, 100%, às vezes produz 60%, outras vezes 30%, outras vezes 10%, mas o facto é que produz sempre alguma coisa, e é diferente de não termos ficado com os braços cruzados e não termos feito nada. Porque, dizia Jesus na semana passada, e agora já estamos no domingo anterior, que no meio do mundo, reparei que o mundo não são os outros, mas o mundo é cada um de nós, o mundo é a minha pessoa, o mundo é a tua pessoa, e entre nós coexistem o bem e o mal. E nós sabemos que nos deparamos muitas vezes com o bem e com o mal, a que Jesus chamava o trigo e a que Jesus dominava o joio. E vimos que quer o trigo, quer o joio, ambos crescem, ambos frutificam, dão fruto, mas os seus frutos são diferentes. E era por isso que Jesus dizia que Ele não se precipita a colher em nós os frutos, recordando aquela frase que vos deixava, de que a paciência é amarga, mas os seus frutos são doces. E vamos à página de hoje. 3 quadros, 3 pinturas muito belas, em que Jesus fala-nos do reino de Deus. O reino de Deus pode ser como um homem que encontra um tesouro num campo e logo vai vender tudo o que tem para ter dinheiro para comprar aquele campo, porque lá encontrou um tesouro. O reino de Deus é como um homem que andou à busca da sua pérola, do seu diamante, e o encontrou. E o reino de Deus pode ser como um pescador que lança a semente, lança a rede ao mar e apanha toda a espécie de peixes. Com qual destes quadros é que eu me identifico? E esta é a terceira questão que eu vos quero lançar nesta celebração. Reparei, caríssimos cristãos, a nossa fé, e dizia há bocadinho Manuel João no Salmo Responsorial, que a nossa fé vale mais do que o ouro. Costumamos a dizer que o ouro tem o seu valor, brilha, mas a nossa fé não pode ser uma fé de ouro, nem a nossa fé pode ser uma fé de bijuteria, isto mais para as senhoras. A bijuteria brilha muito, é muito bonita, mas é falsa. E se lhe puser água, vós sabeis o que acontece. A nossa fé não pode ser uma fé diluída. A nossa fé não pode ser uma fé de ouro, porque também é uma fé falsa. Mas a nossa fé tem que ser uma fé humana. E quem encontra Jesus Cristo na sua vida, caríssimos cristãos, quem encontra Jesus na sua vida, vê a sua vida, a sua própria vida, como um tesouro que se encontrou. E vê de que muitas vezes nós vamos lá fora em busca daquilo que precisamos, quando realmente aquilo que nós necessitamos e precisamos está bem dentro de nós. Santo Agostinho dizia uma coisa muito bonita. Dizia: eu andei toda a vida em busca de Deus fora de mim e Ele estava dentro de mim. A determinada altura diz uma coisa também muito interessante. Criaste-me para vós, ó Deus, e o meu coração está inquieto enquanto não repousar em vós. Eu creio que se nós, caríssimos cristãos, não descobrirmos Jesus como um tesouro, então a nossa fé é uma fé vacilante.
Nós não encontraremos tempo e oxigênio para renovarmos a nossa vida diante de Deus. Procuraremos Deus naquelas ocasiões em que a vida assim nos sugere e exige, mas fora disso não há um compromisso. Posso-vos partilhar a experiência destes dias com os 160 jovens espanhóis e mexicanos que temos entre nós e que amanhã de manhã irão partir para Lisboa. Dizer-vos que na quinta-feira passada de manhã tivemos aqui uma celebração com todos eles e com 8 colegas sacerdotes também estrangeiros que estiveram aqui a concelebrar. E posso-vos dizer que olhar jovens a partir dos 13 anos em diante, ocupar os lugares que vós estáis a ocupar agora, eu olhava para eles com uma vivência da Eucaristia, eu pensava, tão pobres que nós estamos ainda para chegarmos ao seu patamar. Tão pobres e tão distantes nós estamos. Como nós desvalorizamos o domingo, como nós desvalorizamos o dia da família. Um pai que tem um filho a crescer na catequese, que encontrou Jesus como um tesouro, não pode passar o domingo sem ir com o seu filho à Eucaristia. Por muitas festas, por muita beleza que nós possamos fazer na vida de uma paróquia, de uma comunidade paroquial, é fora do regime normal que nós vemos o termómetro da nossa fé, que nós vemos a convivência, ao mesmo tempo a coerência entre aquilo que dizemos viver e aquilo que dizemos acreditar. Mas nós não temos que olhar para fora, nós temos que olhar para dentro. E é sobretudo os outros olhar para nós, em que nós reconhecemos que olhamos para dentro e que descobrimos a profundidade da nossa relação com Deus, então que nós podemos ser polo de atração e não de afastamento. Eu creio que as Jornadas Mundiais da Juventude, do qual muitos de nós amanhã iremos também para Lisboa, tem que ser esta lufada de ar fresco na vida das comunidades, a começar por todos. Nós muitas vezes temos uma tentação errada de dizermos que os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças não têm valores, não querem nada disto. Eu estou consciente de que eles não têm culpa da forma como vivem e dos comportamentos que tomam. Porquê? Porque nunca ninguém lhes ensinou. Porquê? Porque nunca ninguém lhes apresentou uma alternativa. E por isso, se as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens não encontram referências, não encontram estímulos, não encontram atitudes que lhes marquem, porque o ser humano cresce por imitação, então sim, poderemos ter razões para atribuir a culpa aos outros, quando a culpa realmente reside em cada um de nós. Pois que Deus nos faça redescobrir em cada um de nós o tesouro. Não peçamos uma vida longa, porque ter uma vida longa e uma vida sem sabedoria do coração é só para estarmos a criar problemas uns aos outros. Interessa sim uma vida não pautada pela quantidade, mas pela qualidade. Desta qualidade que não advém apenas das nossas vontades, mas esta qualidade que advém sobretudo de sabermos distinguir o bem do mal, a felicidade da infelicidade, o mal da virtude. Entendestes tudo isto? Professemos as razões da nossa esperança. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que
que procede o Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos, a vida do mundo que há de vir. Amém. Ao nosso Deus, que concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, confiemos os sonhos desta humanidade em busca da alegria e do sentido da vida e digamos: atendei, Senhor, a nossa oração. Pela barca da Igreja, para que nela os mais velhos ajudem a manter a direção, interpretando a posição das estrelas, e os jovens remem com toda a sua força. Oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa oração. Pelos governantes, para que não procurem ouro nem riquezas, mas o dom de um coração inteligente para distinguir o bem do mal e praticar a justiça. Oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa oração. Pelos nossos irmãos e irmãs, sobretudo os mais idosos, para que sejam acolhidos e reconhecidos como tesouros de sabedoria, guardiães da memória, testemunhas da fé e poetas da oração. Oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa oração. Por todos nós, para que sonhemos uma igreja e uma sociedade que desafia a cultura do descartável com alegria, transbordando de um novo abraço entre os mais novos e os mais velhos. Oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa oração. Senhor nosso Deus, que em Jesus Cristo nos salvastes e neles nos destes a esperança de um eterno amor, concedei-nos por vossa misericórdia o que ardentemente vos pedimos com fé. Por Cristo nosso Senhor. Podeis sentar. Orai, irmãs e irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, o Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que recebemos da vossa generosidade e trazemos ao vosso altar. E fazei que estes sagrados mistérios, por obra da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam às alegrias eternas. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é nosso dever participar no louvor que Jesus vos dirige em nome de todo o mundo. E Ele é a vossa palavra viva, enterrada na terra da humanidade, como um tesouro oferecido a todos, e que nos anuncia a glória da ressurreição. Ele é a pérola preciosa que cintila na nossa vida e que contém todos os valores superiores a que aspira a nossa alma. Ele é a alegria incomparável dos que o procuram sem cansaço nem desânimo e que o encontram no mais íntimo do seu ser. Por isso, com todo o povo dos resgatados, já na posse do tesouro do vosso reino, com todos os que continuam a procurar-vos e a encontrar-vos, queremos reconhecer-vos como o nosso supremo bem e proclamar os vossos louvores, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Sois verdadeiramente santo e digno de glória, Deus amigo dos homens, que sempre os acompanhais no seu caminho. Verdadeiramente bendito é o vosso Filho que está presente no meio de nós, quando nos reunimos no seu amor. E como outrora, Ele nos explica o sentido das Escrituras e nos reparte o pão da vida. Nós os suplicamos, Pai clementíssimo, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, abençoou-o, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, depois da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela sua paixão e morte na cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e glorificaste sentando à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação.
Olhai para a oferta da vossa Igreja, na qual vos oferecemos o sacrifício pascal do vosso Filho, como nos foi deixado, para que, pelo Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Renovai, Senhores, a vossa Igreja, com a luz do Evangelho, e fortalecei o vínculo da unidade entre os pastores e os fiéis do vosso povo, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Arcebispo José, seu Bispo Auxiliar de Elfim, os bispos, presbíteros, diáconos, catequistas e todo o povo cristão, de modo que, no mundo dilacerado pela discórdia, a vossa Igreja resplandeça como sinal profético de unidade e concórdia. Lembrai-vos dos nossos irmãos que morreram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto e dai-lhes a plenitude na vida e na ressurreição. E também a nós, ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra, recebei-nos na morada eterna, onde viveremos sempre convosco, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, os apóstolos e os mártires, e em comunhão com todos os santos vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Cheios de fé e de confiança neste Deus em quem nós chamamos Pai, cujo tesouro nós queremos continuar a descobrir, e para isso é preciso sair das nossas comodidades, sair do nosso ciclo fechado e abrirmos o nosso coração à sua vontade, vamos como filhos famintos de Deus rezar a oração que o seu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, das nossas falsas riquezas e da nossa estreiteza de vistas. Manifestai-nos as belezas do vosso reino. Assim seremos fascinados pela vossa grandeza já neste mundo, enquanto esperamos a alegria plena que nos prometeis na vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, a paz que nos prometeis é pérola de grande preço. Concedei-nos a graça de sempre a desejarmos e procurarmos, como sendo o nosso maior tesouro sobre a terra, e de a partilharmos entre irmãos, como é da vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. É claro que chegar à vida e encontrar esta sabedoria do coração, encontrar o tesouro que é Jesus Cristo, sabemos que este tesouro, dentro dele existem outros pequenos tesouros que têm que ser partilhados, que é o amor, que é a concórdia, que é a paciência, que é a bondade, que é o amor e que é a paz. Sejam todos estes tesouros que residem bem dentro de nós, mas que ainda estão abafados, que ainda não deixamos de explotar em nós e nas nossas vidas, que nós, neste gesto que vamos trocar uns com os outros, procuremos transmitir, sabendo que a paz só pode ser contagiada quando ela dentro de nós existir. E esta paz quem é? Esta paz é Jesus. Saudai-vos na paz de Cristo.
Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada. Dizei uma palavra e eu serei salvo.
Oremos. Senhor, que nos destes a graça de participar neste divino sacramento, memorial perene da paixão do vosso Filho, fazei que este dom do seu amor infinito sirva para a nossa salvação. E Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Não peçamos uma vida longa, não peçamos o sorteio ou vencedores do Euro Milhões, peçamos em primeiro lugar a sabedoria do coração. E possamos seguir a bela oração e o belo exemplo de Santo Agostinho. Tarde te amei, andei em busca de ti fora de mim, quando tu estavas dentro de mim. Afinal, onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. E possa o nosso coração dizer todos os dias, repetindo a oração de Santo Agostinho: criaste-me para vós, ó Deus, e o meu coração está inquieto, enquanto não repousar em vós. Entendestes tudo isto? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela vossa presença, um bom domingo, uma boa semana, umas boas férias para quem for o caso, e deem paz, que o Senhor vos acompanhe. Sentai só um bocadinho e descer.